Olá! O trabalho a seguir tem como tema os malefícios causados pela indústria pecuarista no meio ambiente. Nosso grupo é composto por Henrique Vitoriano de Oliveira, Ana Beatriz Lessa de Noronha, Vitória de Lima Silva, Camille Vitória Rienda Andrade e Naíli Maria de Lima. Olá, eu me chamo Naeli Maria de Lima e hoje vou guiar vocês pela introdução do nosso trabalho de conclusão de curso. Primeiramente, é necessário estabelecer uma relação entre estes impactos causados ao meio ambiente com a indústria da carne e por que esse tema precisa ser amplamente abordado nos dias de hoje. Bom, com as pesquisas que realizamos nesse trabalho, nós descobrimos que a indústria da carne é um dos maiores fatores de degradação ambiental, não só no Brasil, mas no mundo, tendo como principal fator o desmatamento, para a criação de gados, pastos e na execução da agroindústria. Mas por que a indústria em si se mostrou um fator tão alarmante? Bom, diante de causas como o desmatamento, nós evoluímos um quadro de outras diversas consequências maléficas à sociedade, como nas queimadas ilegais, mudanças climáticas, o uso excessivo de água durante o processo e impactos sociais diante das causas indígenas, que frequentemente têm suas terras invadidas por homens do meio urbano, a fim de devastar o local. Meu nome é Camille e eu estarei explicando a respeito da metodologia desenvolvida pelo nosso grupo. O método de pesquisa utilizado pela nossa equipe foi a pesquisa bibliográfica, onde diz a respeito dos malefícios gerais causados pela indústria agropecuária quando inserida no meio ambiente. Como objetivo geral, nós queríamos analisar os impactos ambientais causados pela indústria alimentar, mais precisamente sobre a bovinocultura de corte e seus malefícios. E como objetivos específicos, nós queríamos indicar a relação direta entre a pecuária e o desmatamento, verificar como a indústria de corte de gado contribui para a crise hídrica, analisar a necessidade real do consumo de carne, evidenciar a emissão de gases causados pela indústria e, por fim, analisar como vidas são amplamente afetadas por consequência da pecuária. Meu nome é Henrique Vitoriano e eu abordarei o desmatamento causado pela indústria pecuarista. O desmatamento no Brasil é um problema que nos assola há muito tempo e possui diversas causas diferentes, porém, dentre todas elas, a maior é a pecuária. Diversas regiões diferentes do país são desmatadas e queimadas todos os anos, e em sua maioria para dar lugar ao cultivo de pastagens e grãos que servem de alimento para o gado. O Brasil é o segundo maior produtor de carne bovina do mundo, e isso impede que a nossa economia seja fortemente movimentada por ela. Por este motivo, na maioria das vezes, as necessidades ambientais e os estragos que essa indústria causa não são levados em consideração. A forma mais comum de desmatamento na floresta amazônica é a utilizada para criar pastagens, e por sua vez, a técnica mais conhecida é o chamado correntão. Consiste em ligar dois tratores por uma corrente longa e espessa, e utilizá-los para derrubar as árvores da área desejada. Depois disso, a área toda é queimada para que seja preparada para receber o plantio das gramíneas ou grãos que servirão de alimento para o gado. A floresta amazônica é a área mais extensa do nosso país e representa cerca de 45% de todo o nosso território. Porém, num período de 50 anos, mais de 17% dela sumiu devido ao desmatamento e às queimadas. Cerca de 90% de toda a carne produzida no Brasil é consumida no país e os outros 10% são exportados. A partir disso, 60% de toda a carne que consumimos vem da Amazônia, os outros 40% vêm de outras regiões do país. As queimadas que lá ocorrem nos tornou o quarto maior produtor de gases de efeito estufa, e além disso, somam 75% de todas as queimadas do país. Para cada 1 hectare de floresta queimada, são produzidas 150 toneladas de CO2. 75% de toda a área desmatada da Amazônia é utilizada para a criação de gado, o que se torna um processo cíclico, pois após poucos anos de uso, a área é abandonada e o processo recomeça em um novo local. A cadeia produtiva da carne bovina possui um complexo agroindustrial que é principalmente dividido em pecuária de corte, setor de abate e processamento e coordenação e logística. Entre os diferenciais que o Brasil possui em referência a seus concorrentes, podemos destacar a extensão das terras, o que auxilia no aumento da atividade pecuarista, a genética melhorada e adaptada do gado bovino ao meio ambiente e a tecnologia que é necessária para aumentar a produtividade da produção. O sistema brasileiro de produção utiliza em sua maioria o sistema extensivo, em pastos naturais ou em seu maior número, pastos cultivados. A produção pode ser feita de forma vertical ou horizontal. De acordo com dados do IBGE, no Brasil, a produção vertical predomina 65% do total. De acordo com dados do Censo Agropecuário, em 1970, o Brasil possuía 79 milhões de cabeças de gado. Em 2006, esse valor subiu para 170 milhões. Entre esse período, o Centro-Oeste e o Norte se tornaram os maiores produtores de carne do país,
O setor de abate brasileiro passou por muitas mudanças durante o século XX. A nossa indústria frigorífica, que antes fabricava charque, agora exporta carnes in natura. Contudo, o setor de abate brasileiro possui grande diversificação, pois de um lado temos setores tecnológicos e desenvolvidos que tomam cuidados com todos os processos de produção, e do outro, temos frigoríficos de abate clandestinos que não possuem a mesma tecnologia dos mais preparados e por isso causam diversos problemas ambientais, alguns até catastróficos. Em 1971, foi criada a Lei da Federalização da Inspeção, que estabeleceu que todos os frigoríficos do país começariam a passar por inspeções federais, com o intuito de verificar a qualidade do produto que estava sendo produzido. A cadeia agroindustrial bovina brasileira pode ser simplificada em 3 segmentos diferentes: a produção de matéria-prima, o setor de abate e processamento e o mercado consumidor. Cada um destes possui interesses próprios e estão interligados por fluxos fixos e monetários, bem como por um fluxo de informações, constituindo ainda parte de um macroambiente. Meu nome é Vitória e estarei apresentando os impactos da indústria pecuária na emissão de gases do efeito estufa. Entre os vários malefícios provenientes da indústria pecuária, a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera é um resultado quase inerente à prática. Isso ocorre porque, entre os 3 gases mais emitidos pela indústria, o gás metano ganha destaque, já que ele é principalmente liberado através do processo de fermentação entérica dos ruminantes e do manejo dos dejetos desses animais. A questão é que o metano é um poderoso gás retentor de calor, muito mais eficiente, inclusive, do que o próprio dióxido de carbono na propagação do aquecimento global. E é exatamente por esse fato que foi criado o Plano ABC, que visa, através de seus 7 programas, conciliar a conservação ambiental no que diz respeito à mitigação de gases do efeito estufa e o alcance de resultados econômicos satisfatórios. Olá, meu nome é Ana Beatriz, sou de Noronha e agora eu vou falar sobre o uso da água na pecuária. A carne bovina é uma das comidas mais consumidas no mundo e é, portanto, uma das indústrias que mais gasta água em seus processos. A quantidade e a qualidade da água mundial vem sendo prejudicada e ameaçada, tornando-se necessário um gerenciamento eficiente para a administração desse recurso. A pegada hídrica é definida como o volume de água consumido direta e indiretamente para a produção de produtos. Para que a pegada hídrica seja bem quantificada, é utilizado 3 tipos de água. São elas: a água verde, água consumida pelas culturas vegetais, é necessária para o crescimento das plantas, pois é evaporada, transpirada ou incorporada pela vegetação e pelo solo. A água azul é a água que vem de recursos hídricos superficiais e subterrâneos, como os rios e os lençóis freáticos. E a água cinza, que é a quantidade de água doce necessária para diluir resíduos e poluição da atividade. Na pecuária, a água é usada para a irrigação dos alimentos consumidos pelos animais, para os fertilizantes que vão ser usados na adubação das pastagens e no processamento, beneficiamento e oferta do produto até o consumidor. A importância desse método é a forma que mostra exatamente as partes que devem ser interferidas e melhoradas. Segundo dados da Embrapa, cerca de 15 a 16 mil litros de água correspondem a 1 quilo de água, e a maior parte de água manuseada é a água verde, que irriga os pastos e grãos que serão consumidos pelos bovinos. Milhões de hectares são usados para o cultivo de grãos como soja, usada predominantemente como ração para esses animais, sendo gastos para irrigação aproximadamente 28 mil litros de água por hora em 10 hectares. Segundo a FAO, a poluição da água e os consumos de recursos hídricos também é um problema na pecuária, liberando nitrato, fosfato e pesticidas. O uso de recursos hídricos na industrialização frigorífica é indispensável, sendo essencial para o funcionamento dessa atividade, estando associada a padrões sanitários de higiene, bem como ao atendimento da legislação sanitária. O gasto de água de um matador frigorífico para outro muda muito. Mesmo não tendo uma exatidão de dados, a base de uma somatória de abate usufrui cerca de 2.500 litros por cabeça, que é distribuído na seguinte forma: 900 litros na sala de matança, 1.000 litros nas dependências como bucharia, triparia, miúdos, sanitários e outros, e 600 litros nas áreas externas, gastos como pátios, currais e lavagens de caminhões. As águas residuais possuem características bem específicas, como a cor avermelhada, contendo pelancas e pedaços de gordura em suspensão, com coloração opaca e mistura de partículas dispersas, com presença de micro-organismos patogênicos e mau odor provocados pelos dejetos podres dos matadouros.
Por conta dos riscos que a água residual pode trazer à saúde e ao meio ambiente, para evitar a poluição dos corpos hídricos, pode ser tratados com processos empregados em esgotos domésticos, processos esses que podem reduzir a DBO em 70 a 96%, ajudando a diminuir os riscos de uma provável contaminação de rios e corpos hídricos. Os povos indígenas estão presentes no meio ambiental com uma relação muito mais profunda do que uma simples habitação. São atualmente responsáveis pela preservação e proteção de ecossistemas fundamentais para a manutenção de vida na Terra. Cerca de 110 milhões de hectares de florestas, resultando no estoque de 13 bilhões de toneladas de carbono, equivalentes a 30% do estoque de carbono florestal. Isto é, tribos indígenas estão presentes na floresta em meio a uma cultura de preservação e conscientização ambiental, protegendo toda forma de vida possível dentro de seus territórios. O descaso do governo e da sociedade urbana com estes povos apenas intensifica ainda mais os riscos ao desmatamento causado em seus territórios. Todos esses fatores apresentados mostram uma grande degradação na vida de pessoas inocentes. O mundo produz atualmente, em média, de 2,5 bilhões de toneladas de grão, tanto que no ano de 2020 o agronegócio brasileiro ele comemorou a produção histórica de grãos, juntamente com o crescimento de 5,7% do volume produzido nessa safra. Porém, nós estimulamos o desmatamento de áreas verdes, substituídas para a produção de inúmeros pastos. O consumo de carne vermelha no mundo, ele possui uma determinada tendência a duplicar. Com isso, ele traz diversos malefícios, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana. Já usando como referência da saúde humana, nós temos o exemplo de que se você consome 3 porções de carne vermelha semanalmente, isso pode te levar a uma falência precoce. Fora, que o consumo excessivo de carne vermelha, ele também amplia 19,5% do risco do consumidor de ter problemas cardíacos, indo imediatamente ao óbito. Diante dos fatos abordados, obtém-se o esclarecimento a respeito dos diversos malefícios originários da bovinocultura, especialmente em território nacional, onde a degradação tanto ambiental quanto social é algo inerente à prática pecuária. Com base nos dados coletados no presente trabalho, podemos notar a princípio a drástica diferença da indústria agropecuária em um meio social e ambiental, onde a devastação de florestas entra como uma grande problemática nesta pesquisa. Também foram notados aspectos problemáticos ao meio social, visto que um fator ambiental se interliga entre todos os outros, onde pessoas sofrem as piores consequências deste processo. Por fim, mesmo com alguns obstáculos encontrados, conseguimos ir fundo em relação às pesquisas, resultando em uma conscientização e aprendizado de fatores diversificados, promovendo aos ouvintes o exercício de reflexão quanto ao consumo exagerado de carne.